Pessoal, muito bem aí, tá certo. Vamos resolver algumas coisas, as questões, né, da lista, para deixar vocês mais preparados para a prova que virá, né? Então vamos lá. Essa é a primeira questão, acho que eu corrigi em sala também. Então vamos ver, né? A questão da bobina. Então ela está perguntando assim: uma bobina contém 2.000 metros de fio, né, cobrido num dia em que a temperatura é 35 graus, ou seja, a temperatura inicial está aqui. Se o fio for medido de novo em um dia que a temperatura for 10 graus, ou seja, aqui já é a temperatura final, esta nova medida indicará, dado o coeficiente de dilatação, o quê? Então, gente, é só a gente abrir, né, aquela equaçãozinha, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes delta teta, tá certo? Então, a gente está procurando o ΔL. Então, o ΔL vai ser o quê? Qual é o comprimento inicial? A gente viu que é 2.000 aqui, ó. Só que eu vou escrever de forma diferente esse 2.000. Vou escrever 2 vezes 10 a 3, tá? Em notação de base 10. 2 vezes 10 a 3. Aí temos o alfa aqui, ó, que é 1,6 vezes 10 a menos 5. 1,6 vezes 10 a menos 5. Vezes a diferença de temperatura. Primeiro, a temperatura final é 10. É sempre temperatura final menos a inicial. Fica 10 menos 35. Vai dar negativo, vai dar menos 25. O que significa essa temperatura negativa? Significa que ele se contraiu, tá certo? Ele não expandiu, a barra ficou menor do que já era, então, vezes menos 25. Se a gente rearranjar aqui, fazer, por exemplo, combinar essa potência de 10 aqui, ó, com essa daqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter ΔL igual. Ó, repare, 10 elevado a menos 3 vezes 10 a menos 5, conserva a base, subtrai os expoentes, fica 10 a menos 2. Aí tem a multiplicação desse 2 aqui, vezes o menos 25, tá certo? Vai dar menos 50 vezes 1,6. Se você fizer essa conta, o que vai dar aqui? Vai dar 80, tá? Se você multiplicar esses aqui, ó, vai dar 80 vezes 10 a menos 2. Como esse 10 a menos 2 está multiplicando, ele é negativo, eu posso passar ele dividindo o 80, só que trocando o sinal do expoente. Então, pode ser a mesma coisa de ΔL igual a 80 dividido por 10 elevado a 2. Só trocou o expoente. 10 elevado a 2 é 100. Então, fica o quê? Fica a mesma coisa que 80 dividido para 100. Se você fizer essa conta, dá 0,8. Então, estamos em metros. Por que a letra A menos? Porque, como eu lhe falei, como a temperatura deu negativa, ele vai se contrair. Então, ele vai ficar com 0,8 metros a menos do que ele tinha, né? Que, em consideração o tamanho dele, 2.000 metros, é pequena coisa, tá certo? Já nessa daqui, ela é muito legal porque diz o seguinte: em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Espera-se 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação, com relação ao medido anteriormente, será... Primeiro, gente, ó, se primeiro tem uma temperatura lá inicial, aí ele foi posto no congelador, ele não vai esfriar? Então vai ficar com temperatura negativa. Lembre-se, quando eu exponho ao aquecimento, ele expande. Quando eu exponho qualquer coisa ao resfriamento, ele vai se contrair. Primeiro, ele vai sofrer uma contração. Então, eu já descarto a letra B, porque ele não sofre dilatação, ele não se expandiu, na verdade, ele se contraiu.
E o comprimento de lápis não se alterou. Mentira. Então, a gente está entre a letra A e a letra D. Tá certo? Então, como é que vai ficar esse lápis? Primeiro, vamos lá. A régua está aqui. Vamos fingir que isso aqui é uma régua, tá? E aqui está o lápis. O lápis nessa régua, inicialmente, tinha esse valor aqui. Vamos dizer que é 10 centímetros. 10. Quando eu exponho essa barra a temperatura baixa, essa barra vai se contrair, ela vai ficar menor do que era antes. Vamos dizer que ela fica assim. Repare que, se for comparar agora, vamos dizer que os 10 centímetros já não é 10 centímetros, já fica os 15, um exemplo. Então, com a diminuição do tamanho da barra, esse lápis, quando você medir nesse novo comprimento da barra, ele vai ficar maior, tá certo? Então, a resposta é a letra A, tá bom? Foi corrigido em sala também. Vamos para a questão 3. Uma barra de ferro, coeficiente de dilatação está aqui, o alfa, possui um comprimento inicial de 15 metros, uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Se a barra for aquecida a 150 graus Celsius, que é a temperatura final, determine a dilatação sofrida pela barra. Primeiro, a dilatação vai ser ΔL, né? Aquela equaçãozinha, o resultado de ΔL, que é L0 vezes alfa vezes Δθ. E o comprimento final da barra você sempre sabe. O comprimento final da barra é o comprimento inicial que ele tinha, mais essa dilatação que ele sofreu. Então, o comprimento final da barra, que é L, vai ser L0 mais ΔL, tá bom? Então, vamos fazer essa conta aqui, né? Pegando os dados, a gente sabe que ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Substituindo, então, temos ΔL igual a 15 vezes o coeficiente de dilatação, que é 12 vezes 10 a menos 6, vezes a diferença de temperatura. Lembre-se da diferença de temperatura final menos a inicial. Então, 150 menos 20 dá 130. Gente, eu sempre peço a vocês que, para organizar, a gente pode pegar, por exemplo, 130 e escrever 13 vezes 10 na potência de 10. Mas aí é a escolha de vocês, né? Então fica, ó, o meu 15 vezes 12. Eu pego esse cara aqui, substituo por 13 vezes 10. É a mesma coisa, dá 130. Então eu pego aqui vezes 13, tá? E eu vou combinar esse 10 a menos 6 com esse 10 aqui, ó. 10 a 1. Como é que vai ficar aqui? Então, se você fizer as contas, aqui vai dar 15 vezes 12 vezes 13, que, se não me engano, vai dar 2.340, vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 1, você conserva a base, subtrai os expoentes, menos 6 mais 1, dá menos 5, tá? E como eu falei antes, você pode pegar esse 10 a menos 5, eu posso trocar o sinal dele, se eu passar ele para baixo, está multiplicando, então eu posso colocar ele dividindo o 2.340, que é 10 elevado a 5. E você sabe quanto é 10 elevado a 5. 2. É a mesma coisa que 10 elevado... 10 vezes 10, 5 vezes. Se você fizer a conta, é 100 mil. Tá? Então, se você fizer essa divisão, esse ΔLzinho aí vai dar o quê? Espero que você não erre a divisão. Dá 0,0234 metros. Muito pequeno. Tá muito pequeno mesmo. Então, aqui a variação de comprimento foi 0,0234 metros. Ah, mas se fosse em centímetros, era só pular duas casas e ia dar 2,34 centímetros para você ver como foi pequeno. Aí que é o comprimento final, né, a letra B, que é o L0 mais essa variação. O L0, como você viu, era 15. Então, 15 mais 0,0234 metros vai dar igual
a quanto? Vai dar igual a 15,0234 metros. Muito pequeno, né? Se você quiser saber mais, você pode transformar esses 15 metros em centímetros e juntar com esses 2,34, você sabe mais ou menos a variação em centímetros, né? Tranquilo, pessoal. Então a gente vai fazendo. Qualquer dúvida, você me pergunta lá no privado, no WhatsApp, tá bom? Aqui, ó. Questão que vai cair na prova. A figura abaixo representa o comprimento de uma barra metálica em função de sua temperatura. Qual o valor do coeficiente de dilatação linear dessa barra? Está perguntando o coeficiente linear. Primeiro, vamos à fórmula. A fórmula é essa, não é? Se você está perguntando coeficiente linear, eu posso pegar por essa fórmula e botar em função do coeficiente, que é o alfa. Se eu tenho o LZ e o delta θ está multiplicando, eu posso passar para lá dividindo. Então, o meu alfa vai ser delta L sobre L0 vezes delta θ, tá? Então, eu posso substituir nessa fórmula. Repare o seguinte, o delta L aqui vai ser o quê? Ó? É o comprimento final menos o inicial, tá? Se você fizer essa subtração, tem que dar 0,2. Aí vai ter a multiplicação de L0 vezes delta θ. Quem é o L0? O L0 aqui, ó, o comprimento inicial é 100, ó, tá aqui, ó. Quando a temperatura inicial é 0. Então, vai ser 100 centímetros vezes a diferença de temperatura. Qual a diferença de temperatura? A temperatura está aqui, era 0, passou a ser 50. 50 menos é 50, né? Se você fizer essa conta, vai dar esse número aqui, ó. A alfa vai ser igual a 0, uns 4 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, mais o 4. Eita, professor Júlio, e agora? Simples, meu amigão. Só pular as vírgulas, tá? Ó. Vamos botar em notação científica. Ó. Pulou uma, 2, 3, 4, 5. Então, fica 4 vezes 10 a menos 5. Porque eu pulei 5 casas, ó. Repare, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou 4 vezes 10 menos 5. Você sabe que a unidade do coeficiente linear é graus Celsius a menos 1. Belezinha. Quinta questão. Uma barra de 10 metros, comprimento inicial, a uma temperatura inicial, já está dizendo, temperatura inicial de 20 graus, fica exposta ao sol sem sua temperatura elevada a 40 graus Celsius, ou seja, temperatura final. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é isso aqui, o alfa, calcule a dilatação sofrida pela barra, ou seja, o delta L. Ele quer saber o delta L. Então, vamos substituindo aqui nas contas. Como é que vai ficar? Fica assim, delta L igual a L0 vezes alfa vezes delta θ. Então, delta L vai ser o L0, 10, né? 10 centímetros. Ó, 10 metros aqui. Então, 10 metros. Vezes coeficiente de dilatação, 22, vezes 10 a menos 6, vezes a diferença de temperatura. Lembra, temperatura final menos a inicial. 40 menos 20 dá 20, né? Positivo. O que eu posso fazer aqui? Transformar algumas coisas na base 10. Ó. Pegar esse 10 aqui, eu coloco aqui. Pegar esse cara aqui, eu boto aqui, ó. E pegar esse 20 e transformar em quê? Em 2 vezes 10. Tá? Posso fazer isso. Então, pega esse 10 daqui, vem para cá, vezes 10, vezes o 22 que está aqui, vezes esse 10, vezes esse 2 que sobrou para cá. Não, vamos lá. Por que eu estou botando em potência de 10? Para facilitar a minha vida. Repare como fica mais interessante. Por que que é 10 elevado a 1? Menos 6 fica menos 5, com mais 1, menos 4. Então, 10 elevado a menos 4, vezes 22 vezes 2,
44. Esse 10 elevado a menos 4, eu posso passar ele aqui para baixo, só que eu tenho que trocar o sinal do expoente. Então, fica 44 sobre 10 elevado a 4. Até aí, tudo bem? Então, fica 44. 10 elevado a 4 é 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes, dá 10.000. Se você fizer essa divisão, o ΔL vai ser igual a 0,0044 metros, tá? Em metros. Se você quiser colocar em centímetros, é só pular duas casas para a direita, ó. Uma, duas, fica 0,44 centímetros, para tu ver como é pequeno, ó, menos de 1 centímetro, tá bom? Então, aqui é a resposta, que você pode também colocar em centímetros, tá? Tranquilo, gente. Espero que estejam entendendo aí, tá bom? A resolução tá um pouco apressada, porque eu tô gravando de noite, mas espero que você esteja afinado aí na nossa resolução. Então, temos a 6 com letra A e letra B. Uma barra apresenta a 10 graus, temperatura inicial. Comprimento 90 metros, comprimento inicial. Sendo feito um material cujo coeficiente de dilatação linear médio vale, ó, o nosso alfazinho. A barra é aquecida a 20 graus. Ó, repara, ela é 10 antes, passa para ser 20, temperatura final. Já estou vendo que a diferença de temperatura é 10, que é 20 menos 10 dá 10. Determine a dilatação ocorrida, que é o ΔL, e o comprimento da barra final. O comprimento da barra final é o L0 mais a diferença de dilatação, que é o ΔL, tá bom? Então, vamos substituir isso aqui. Fica na questão 6. Mesma equação, L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, fica ΔL. Qual é o comprimento inicial que a gente viu? 90, né? Só substituir. 90 vezes 19 vezes 10 a 6, menos 6, né? Vezes a diferença de temperatura, que você já viu que é 10. O que eu posso fazer aqui? Esse 90 eu vou trocar por 9 vezes 10. Repito o resto. Tá? 10 elevado a 1. Aqui 10 é 10 elevado a 1, tá? Elevado a 1 aqui. O que eu faço? Eu vou pegar esses potências de 10, juntar aqui, ó. Repare, 10 a 1 menos 6 dá menos 5, mais 1 menos 4. Então, dá 10 a menos 4. Então, fica 9 vezes 19 vezes 10 a menos 4. Se eu multiplicar, o 9 vezes 19 dá 171 vezes 10 a menos 4. Como a gente já fez anteriormente, eu posso passar esse 10 a menos 4 aqui dividindo 171, só que eu tenho que trocar o sinal do expoente, fica 171, dividido para 10 elevado a 4. Então, fica 171. 10 elevado a 4 é 10.000. Se eu fizer essa divisão, vai dar o seguinte. ΔL vai dar 0,0171 metros. Ok. Se eu quiser transformar em centímetro, só pular duas casas para a direita, uma, duas, fica 1,71 centímetros. Para tu ver como a dilatação foi pouca, porque ele tinha 90 metros. Então, ele se expandiu menos de 2 centímetros, tá? Menos de 2 centímetros. Ele quer saber o comprimento final, tá? Então, vai ser o L0 mais o ΔL. O ΔL você viu, o L0 era antes 90 metros, mais essa dilataçãozinha aqui, ó, que é o ΔL que a gente achou. Então, vai ficar, se você fizer essa conta, vai dar 90,0171 metros, tá?
bem pouco mesmo. Isso aqui é a resposta em metros. Você pode dar a resposta em centímetros, dependendo da questão. Se as alternativas vier com metro, você tem só trabalhar com metro. Se vier em centímetros, você trabalha só com centímetros, tá bom? Tá tranquilo, pessoal? Então, vamos para 7. Questão 7, tem um gráfico de novo. Mesma coisa, tá? O gráfico mostra como varia o comprimento de uma barra metálica em função da temperatura. Determine o coeficiente de dilatação linear médio do metal no intervalo de tempo considerado. Como a gente já fez na questão anterior, você sabe que se eu colocar em função do alfa, a equação fica assim, ΔL sobre L0 vezes Δθ. Quem vai ser ΔL? Ó, esse comprimento aqui, ó, menos esse aqui, que vai dar o quê? 0,04. Aí o L0 está aqui, ó. Quando a temperatura é zero, ó, quanto ele é 8,02 vezes a diferença de temperatura, ó. Temperatura de 0 até 40 é 40. 40 menos 0 é 40. Se você fizer essas continhas aqui, ó, vai dar 0,04 dividido por 320,8. E se você fizer essa conta, esse alfazinho aí, ó, vai dar alfa, vai dar o quê? Olha o número que vai dar. 0,000124688 e assim vai. Uf. Vamos transformar em notação científica? Bora. Sempre gosto de transformar. Então vamos pular aqui. Se a gente pular 1, 2, 3, 4. Fica o que o alfa? 1,24 vezes 10 a... Ó, eu pulei quantas casas? Ó. 1, 2, 3, 4. A menos 4. Tá bom? E como a gente sabe que o alfa é graus Celsius a menos 1. Tá bom? Então, transformar a notação científica, essa é a resposta. Questão que vai cair na prova. Essa questão está na prova, tá? Eu estou fazendo aqui, falando aqui no vídeo, espero que você esteja assistindo. A questão vai estar na prova, essa daí, viu? E eu vou arredondar para 1,25. Então, já estou dando a resposta aí. Quem está assistindo o vídeo está ganhando muito com isso. Muito mesmo. Tá? Vamos para a questão 8. Questão 2 diz assim, uma barra tem a temperatura inicial, comprimento de 100 centímetros, comprimento inicial L0, determina o comprimento da barra quando sua temperatura passa a ser 50 graus, temperatura final. Olha, ele quer saber a temperatura da barra quando ele está a 50 graus, ou seja, ele quer saber o L, tá bom? Que o L você sabe. O L é o L0 mais a diferença de comprimento. O coeficiente de dilatação linear médio do ouro é isso aqui. Só substituir. Vamos substituir? Bora. Fica ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Lembrando que a gente está procurando o L, viu? Ó, que é o L0 mais a diferença de dilatação linear. Então, como é que fica a gente só substituindo? Fica ΔL igual a L0, que é o 100, que eu vou escrever como 10 elevado a 2, tá? Vezes o alfa, que é 15, vezes 10 elevado a menos 6, vezes a diferença de temperatura, que é 50, que eu vou escrever como 5 vezes 10, para pegar essas potências de 10, tá? Ó, vou pegar aqui as potências de 10. 10 a 2, menos 6, dá menos 4, mais 1, 3, né? Menos 3. Então, fica ΔL, que é 15 vezes 5, 15 vezes 5, 75, tá? Vezes 10 a menos 3. Como a gente fez inúmeras vezes, posso passar esse 10 a menos 3 para baixo, fica 10 elevado a 3, fica 75 dividido para 1000, porque 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Se você fizer essa conta, vai dar 0,075 o quê? Centímetro, né?
Beleza, mas não, ele não quer isso, ele quer o L, ó, aqui, ó. Então é só você somar o comprimento inicial, que foi quanto? Que foi 100 centímetros, mais esse valor aqui, que foi o ΔL. Então, se você somar 100 centímetros mais 0,075, se você fizer essa conta, vai dar, o L vai ser igual a 100,075 centímetros. Tá bem, você foi a 8. Vamos para a 9. Questão 9. Um anel de ouro apresenta a área interna, ó, área inicial a 0, a 20 graus, temperatura inicial. Determina a dilatação superficial, ou seja, o ΔA, dilatação superficial, viu, gente? Dessa área interna, quando o anel é aquecido a 120 graus, temperatura final, entre 20 e 120 graus, coeficiente de dilatação de dilatação superficial, ainda bem que ele deu superficial, se ele tivesse dado o linear, você teria que multiplicar por 2, do ouro é isso aqui. Então, ó, a diferença de temperatura a gente já sabe, final menos inicial é 100, ó, 120 menos 20, 100. Então, é só a gente fazer aquela equaçãozinha. Agora, é superficial. ΔA é igual a 0 vezes alfa vezes Δθ. Se a gente trocar isso aí, fica o quê? Qual é a área inicial? 5 centímetros quadrados vezes alfa. Alfa é 30 vezes 10 a menos 6. Vezes a diferença de temperatura, que é 100, que eu vou colocar 10 elevado a 2. Então, eu posso combinar a potência de 10 aqui. Ó. Posso até escrever o 30 como 3 vezes 10. Vou escrever aqui. 3 vezes 10, aí fica vezes 10 a menos 6, vezes 10 a 2. Então, ΔA, até como delta ficou feio. Fica aqui, ó, 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 10 a 1, menos 6, fica menos 5, mais 2, menos 3, tá? Como a gente já fez milhares de vezes, ΔA, pega esse 10 a menos 3, passa para baixo, fica 15 dividido por 10 a 3, então fica 15 dividido por 1000, que se você fizer a conta, vai dar 0,015 centímetros ao quadrado, tá? Que vamos colocar em notação científica para ficar mais bonito a resposta. Então eu posso pular uma casa para cá, duas, ó, pulei duas para ficar 1,5, fica 1,5 vezes 10. Pulei quantas casas? Duas para a direita, menos 2, tá? Centímetros quadrados. Tá bem? Tranquilo? Espero que estejam atentos. Então vamos à questão última aqui de preparatório para a nossa prova. Um paralelepípedo de chumbo tem a 0 grau, temperatura inicial, volume de 100 litros, volume inicial, né? A que temperatura ele deve ser aquecido para que seu volume aumente, para que o volume aumente de, ó, volume aqui, ó, aumente disso aqui, ó. Aqui vai ser a variação de volume, ΔV, tá? E o coeficiente de dilatação linear, cuidado, ó. A gente está falando de volume, ele está dando coeficiente de dilatação linear, o alfa. Só que a gente trabalha com o gama na dilatação volumétrica. Então, eu tenho que multiplicar esse valor de 27 vezes 3 aqui, tá? Então, aqui vai ficar 81 vezes 10 a menos 6. E lembrando, a alfa é 2 vezes beta, cadê beta aqui? Que é igual a 3 gama. A gente viu isso na aula, tá? Então, como é que fica isso aqui? Vamos lá. Fica aqui, ó. Variação volumétrica igual ao volume inicial vezes o gama vezes a diferença de temperatura. Então, essa variação, eu disse no problema que é 0,405 litros, igual o volume inicial, você viu que é 100, que eu posso substituir por 10 a 2, vezes o gama que eu calculei, não é 27, a gente vai multiplicar por 3, que deu 81 vezes 10 a menos 6, vezes a temperatura que ele está querendo caçar. Então, delta θ. Tá?
Então, se a gente fizer isso aí, ó, vamos lá. Fica 0,405 aqui. O que a gente pode fazer? Combinar esse 10 elevado a 2 com esse 10 a menos 6, fica 10 elevado a menos 4, vezes 81, vezes Δθ. A gente pode pegar esses dois caras aqui e passar para o lado de lá, dividindo. Então, fica Δθ igual a 0,405 dividido por 10 elevado a menos 4 vezes 81. Para facilitar a sua vida, você pode pegar esse 10 a menos 4, passar lá para cima multiplicando, só que troca o sinal do expoente. Fica como? Δθ é igual a 10 elevado a 4 vezes 0,405 dividido por 81. Você sabe que 10 a 4 é 10 mil. É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes. Se você terminar essas continhas, você vai ver que Δθ é exatamente 50 graus Celsius. Tranquilo? Então, essa foi a resolução da lista, tá? Espero que tenham entendido pelo menos um pouco. Gravei à noite, então ficou bem rápido. Eu agradeço a presença de todos e valeu.